força e poder ao Senhor, cantemos glória, honra, força e poder ao Senhor, cantemos glória, honra, força e poder ao Senhor, cantemos glória, honra, força e poder ao Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, povo do Senhor. Glória a Deus. Estamos aqui para o nosso terceiro dia do jejum de Daniel. Estamos começando já a esquentar, né? Esquentando o espírito e desaquecendo a carnalidade. Estamos aqui então para mais uma live, mais uma palavra do Senhor. Eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: nós vamos ter duas palavras falando sobre batalha. A primeira falando sobre os principados, que é de hoje, esta batalha espiritual que é travada independentemente de você acreditar ou não, independentemente de você conhecer ou não. Elas estão sendo travadas e com certeza eles estão executando o plano que eles têm que fazer. E amanhã nós vamos falar sobre a pior de todas as batalhas, que é a batalha na nossa mente. O campo de batalha que é a batalha na mente humana. Então faz parte aí do início, nós estamos falando bastante de guerra espiritual, porque a guerra espiritual ela está acontecendo. Então eu quero dar as boas-vindas a todos, a boa noite, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja abençoando a sua vida. Espero que você tenha passado um dia abençoado, que você já esteja se amoldando, né? Assim como alguns irmãos estão falando comigo no particular, alguma situação, alguma dificuldade, por favor, exponham, nós estamos aqui para ajudar. O importante é que nós começamos e precisamos terminar. Ainda temos uma longa estrada pela frente. Aqueles que gostam de acompanhar na Bíblia, eu vou ler em Efésios 6:12. Esse é o versículo, desde o ano passado, Deus tem falado conosco, né? Nós temos hoje é uma mensagem mais simplificada. A mensagem mais profunda, nós temos 8 vídeos na minha conta no YouTube falando sobre Efésios 6:12, principados e potestades. O texto da palavra do Senhor diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ontem eu já dei uma visão para vocês, hoje nós vamos ampliá-la. A palavra principados traduz a palavra grega archei, que significa governante, chefe, líder, soberano. Temos aqui uma hierarquia, ordem e subordinação de poderes, como nas hostes militares. Esses demônios são anjos caídos que ocupam a posição de autoridade política sobre reinos, países, estados e municípios. De modo semelhante aos reis, presidentes, governadores e prefeitos, os principados têm estabelecido sua autoridade satânica sobre diversas nações. Eles são os braços direitos do diabo. Como Satanás ele não é onipresente, onipotente, todas as coisas como Deus, o que acontece? Ele domina, nós lemos lá em 1 João 5,19 que fala que o mundo inteiro jaz no maligno. Aí vamos dizer, como é que o mundo inteiro está sob o poder do maligno? Através dos principados. E os principados que comandam potestades, que comandam os dominadores, que são governadores, e as forças espirituais do mal. Então é uma legião muito grande, né? Eles operam nas regiões celestiais, exigem ser adorados como deuses e deusas. Os mais conhecidos são Astarote, também conhecida como a Rainha dos Céus, entre outros nomes. 1 Samuel 31:10, adorada também como Afrodite, Vênus, é o chefe supremo das pombagiras. Astarote também, no tempo de Jesus, era chamada de Mamon, esse demônio, porque ele, entre outras coisas, ele produz o amor ao dinheiro, a avareza, a cobiça e a corrupção. Diana, adorada como Cibele, que aparece em Atos 19, 24 e 35. Dagon, que aparece em Juízes 16, 23, que é também
conhecido como Belzebu modernamente, Mateus 12, 24, 27. Belial é um dos mais citados na Bíblia, segundo Coríntios 6, 15 ele aparece, mas no Antigo Testamento aparece em muitos textos. A tradição antiga dos judeus afirma que ele foi o primeiro anjo caído a aderir à rebelião de Satanás, e que foi o que mais arrastou anjos consigo, convencendo-os. Então ele seria aquele que vai convencer os outros a seguir, no caso hoje as pessoas. Bel, o homem forte da Babilônia, Jeremias 52, o príncipe da Pérsia, atual Irã, Daniel 10, 13, do texto que faz parte do texto em que nós estamos baseando o jejum de Daniel, né? Protetor das nações inimigas de Israel, especialmente do Irã, né? O príncipe da Grécia, que é um principado que trouxe todas as coisas da Grécia dentro da igreja, né? Como o entretenimento. Daniel 10, 10, 21. Moleque ou Moloque, aparece entre outros em Jeremias 32, 35, também chamado, lá na verdade no Novo, como o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, né? Eles traduziram Moleque para Moloque e ficou mais conhecido como Moloque, o principado que exige bebês, abortos, crianças, adolescentes e jovens, né? Uma explicação mais profunda vocês vão encontrar, caso se interessem, né, nesses vídeos que eu estou falando, que temos lá, são 8 disponibilizados. Como devemos lutar contra os principados? Nós temos que estar submissos à autoridade outorgada por Jesus, à igreja, né? Lucas 10, 17 e 19. Não se pode errar aqui. Gente que vive afastada da igreja, troca de igreja, briga, apronta, deve avaliar suas condições antes de entrar numa guerra contra eles. Renunciar à vaidade, à autossuficiência, temos que depender de Deus. A questão da autoridade é muito importante. E, claro, jejum e oração, que é o tema e é o nosso propósito nesses 21 dias. As potestades, a palavra grega que é traduzida por potestades é exousia, que significa força, delegado, autoridade de poder. Algumas traduções traduzem como autoridades, né? Visando o domínio completo, as potestades estabelecem seu reinado e poder religioso, porque regulam as atividades espirituais e agem sempre subordinadas aos principados. Dirigem a orientação espiritual dos povos e são responsáveis pela criação e desenvolvimento de todas as religiões da humanidade, das heresias que surgem dentro da igreja, de todas essas distorções que a Bíblia tem sofrido atualmente, especialmente o Evangelho. Foram as potestades que agiram com os principais sacerdotes, por exemplo, lá no Sinédrio, e também sobre Caifás, para prenderem, julgar e crucificar Jesus, Mateus 26, 57 e 68. Influenciaram também a Igreja Católica na Inquisição, onde milhões de pessoas foram queimadas vivas e mortas com torturas. Na Segunda Guerra Mundial, o governo nazista, levado por um principado, e o governo religioso, as potestades, se calaram, né? Enquanto Hitler matava 6 milhões de judeus, além de negros, homossexuais, e matou um monte de gente, né? Eles são os promotores da divisão dentro da Igreja do Senhor, as rebeliões que causam divisões, e a divisão em geral, né? Divisão é com a potestade. Está acontecendo divisão, é potestade. São responsáveis, inclusive, pelas divisões da família. Como que a gente deve lutar contra as potestades? Rejeitar toda semente de divisão, conforme está lá em Tiago 3, 9 e 11. Toda semente de divisão. Manter-se vigilante contra o espírito de competição. Filipenses 2, 3, 4. Então a gente deve ser humilde, ao invés de ficar com essa competição maligna, que muitas vezes acaba destruindo até mesmo famílias, competição às vezes entre o casal, né? Quem ganha mais, quem é mais inteligente e por aí afora. Cuidar-se contra o coração invejoso. Provérbios 14, 30 e Provérbios 27, 4. E jejum e oração. O terceiro grupo fala sobre os dominadores desse mundo tenebroso. A Corrigida Fiel traduz como príncipe das trevas deste século. Traduz a palavra grega cosmocratori, que é um príncipe desta era, um senhor do mundo, é um governante, é um mestre, é um amo, é um governador. Eles agem exclusivamente na terra. Literalmente significa governante mundial. Não porque governe o mundo inteiro, mas porque seus atos influenciam diretamente o destino da humanidade. E eles estão espalhados por todo o planeta. São demônios de baixa grandeza, conhecidos como guias, entidades. Eles são destinados a possuir os corpos de pessoas. Os principais têm uma porção de... comandam todo tipo de pecado sexual, adultério, fornicação, prostituição, pedofilia, homossexualismo, lesbianismo, e coisas desse tipo, né? São, por exemplo, as pombagiras, tem os Exus, tranca-ruas,
e por aí afora, né? Zé Pilintras, orixás, todos eles estão aí agindo no mundo, especialmente no Brasil, né? E o quarto grupo são as forças espirituais do mal. A palavra grega traduzida, que se traduz é poneiria, e que também é traduzido, por exemplo, na Corrigida Fiel, como hostes espirituais da maldade. São tropas, soldados do exército do mal. São forças malignas que diretamente levam as pessoas a praticarem todo tipo de extremas depravações sexuais, ocultismo e adoração a Satanás. Oprimem a humanidade com muito sofrimento quando instalam medo, desespero, angústia, depressão que leva a suicídio, espíritos que causam enfermidades, epidemias, desastres. Estão entre eles também os espíritos de adivinhação, cartomância, astrologia, tarólogos e todo tipo de adivinhação. E nós temos aí um personagem que aparece, que aqui a gente vai falar resumidamente, que é o arcanjo Miguel e os seus anjos. Em Apocalipse 12, fala lá, né? Houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. Daniel, lá 10, 12 e 13, ele fala: Daniel, são ouvidas as suas palavras, e eu vim por causa das suas palavras, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me. Em nossas orações de guerra espiritual, a gente sempre pede ao Pai que em muitas situações nos envie os anjos de guerra, muitas vezes o arcanjo Miguel, né? Porque envolve batalhas de caráter espiritual. Daniel teve a resposta da sua oração interceptada por um principado em 21 dias, até que o poderoso arcanjo, é o primeiro dos anjos, né? Ele é o maior anjo em termos de poder do Senhor, e ele está a serviço do Senhor, especialmente é um protetor de Israel. Em todas as guerras está lá o arcanjo Miguel, mas também ele atua a favor da igreja. Muito bem, o que é importante nós entendermos nessa guerra espiritual? O uso dos dons espirituais. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. 1 Coríntios 12, 31. Nos nossos serviços é muito importante, especialmente para a gente estar cuidando da nossa vida. Nessa guerra, nessa batalha, nesse período de jejum, mas também depois. A mente, de pensamentos negativos, passado, fracassos, discussões, desobediências. Mas amanhã a gente estará falando sobre a batalha na mente, se Deus assim nos permitir. O seu coração é de cobiças, de mentira, de todo tipo de sentimento baixo, de mágoa, inveja, vingança. A sua língua é sua boca, de palavrões, palavras de baixo calão, que são as palavras sujas, murmurações, reclamações, mas nós também teremos um dia falando sobre a verbalização. Sua santidade, de pecados de toda a natureza, perversões, pecados pela internet, TV, revista, celular, cinema. E a sua fé. O diabo só foge de quem resiste com fé viva no Senhor. Então é isso que é importante. E a gente deve sempre colocar como prioridade a excelência. O nosso trabalho é fazer as coisas para o Senhor com excelência. Em Hebreus 3:5, a parte A está escrito: e Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo. Esse era fiel em toda a casa fala do seu trabalho ser com excelência. Então tudo que a gente faz para o Senhor tem que ser por excelência. E é isso que a gente está procurando fazer e transmitir nesse tempo que nós estaremos juntos no jejum de Daniel. Nós vamos sim, estou vendo o pedido da Lana aqui sobre o marido dela. Nós vamos estar fazendo a oração. Na hora da oração nós estaremos orando, sim, com certeza. Eu vou dar uma olhada aqui nos nomes e vamos fazer as orações. E o mais importante de tudo isso numa guerra é conhecer o nosso Deus. O maior trunfo de vitória é cada integrante ter um relacionamento íntimo com o Pai. Sempre perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? Como o apóstolo Paulo pergunta para o Senhor Jesus, na época ainda era Saulo de Tarso. Atos 9, versículo 6, a parte A. Muita coisa errada pode ser evitada ouvindo a resposta do Senhor. E aí dentro disso o Senhor nos deixa a armadura, que ela tem 6 peças. A armadura do Senhor, Efésios 6, 13 e 18, ele fala assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus,
orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então ele fala muito da oração aqui, né? O cinto da verdade é o comprometimento leal, como Enoque e Noé. Jesus é a verdade que liberta. O cinto une a armadura, a verdade que une as bênçãos de Deus. Jesus é verdade e suas palavras verdadeiras estão escritas na Bíblia Sagrada. Como usar o cinto? Combata as mentiras e as tentações declarando as verdades da Bíblia. Elimine as mentiras da sua vida, do seu trabalho, da sua profissão, do seu casamento, do seu relacionamento, e se ainda não se casou, da sua vida particular, do seu ministério, com seus pais, com seus filhos, sogro, sogra, com irmãos, com a sua família especial. Elimine a mentira. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, o diabo ele é o pai da mentira. E você sendo mentiroso, você é filho do diabo ou filha do diabo, irmão da mentira, irmã da mentira. Quem é cristão, discípulo de Jesus, deve obedecer o que João escreveu na sua primeira carta. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. E Jesus não era mentiroso. Se você é mentiroso, está andando com o diabo. Sempre andou mentindo e vai contar mentira a vida inteira. A segunda peça da armadura é a couraça da justiça, que é a obediência pura, como teve Abraão. Jesus é sua justiça. A couraça protege o seu coração. A justiça de Jesus lhe protege do pecado. Provérbios 4:23. Nós lemos, está escrito: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quando você se arrepende dos seus pecados e dedica a sua vida a Jesus, ele apaga a injustiça do pecado no seu coração. E como usar essa peça da armadura? Se arrependa dos pecados e creia que Jesus o salvou. Procure fazer o que é certo. E como no batismo, se arrependa de ser raça de Adão. O jejum ele ajuda muito nisso, porque nós estamos crucificando parte daquilo que é da raça de Adão. Os seus pecados são como os galhos de uma árvore. Ser raça de Adão, com o pecado original, a soberba, a rebelião, são a raiz. Então a gente está atacando a raiz. Então se arrependa de ser raça de Adão, e por ter tantos galhos de pecado na sua vida, inveja, adultério, fofoca, rebelião, ciúme, palavrão, mentira, xingamentos e todas as coisas que são inúteis. Terceiro, vamos calçar os pés com o Evangelho da Paz, que é confiar e depender de Deus para tudo e contra todos. Deixe que o Espírito de Deus guie o seu caminho. Os sapatos protegem os pés, né? O Evangelho da Paz protege o seu caminho. Quando você está pregando o Evangelho, você evita muitos caminhos errados, porque o maior testemunho é uma vida guiada pelo Espírito de Deus, como está escrito em Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E eu gosto demais desse versículo, ele é muito claro e objetivo. E como que vamos usar esses calçados? Evite a maldade, a violência. Procure promover a paz em todas as situações, pedindo perdão ou perdoando, se for o caso, conforme a situação. Não guarde rancor, nem mágoa, nem ressentimento. Não alimente o desejo de vingança contra ninguém. Entregue tudo na mão de Deus. Não deseja o mal para quem te fez ou te faz mal. Entregue tudo na mão de Deus. A quarta peça da armadura de Deus é o escudo da fé. É a fé que confia em Deus, que nos livra, como José do Egito, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidênego. A fé vence o inimigo. O escudo protege das setas. A fé protege dos ataques do diabo. A fé lhe ajuda a se defender das acusações, das dúvidas e das tentações do diabo. Jesus é o nosso escudo. O Salmo 3,3, ele diz: porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Como usar o escudo? Na hora da dúvida e da tentação, escolha crer em Jesus. Procure tirar suas dúvidas para fortalecer a sua fé. Confie em Jesus, mesmo que tudo pareça que vai desabar, parece que tudo é o fim. Não. Jesus está no controle de tudo. Nada acontece sem que Jesus permita. Deus está no controle da sua vida e de tudo que acontece nela. Repita: Jesus é o meu escudo. Deus está no controle de tudo. Diga isso para você mesmo. Jesus é o meu escudo e Deus está no controle de toda a minha vida. A quinta peça da armadura de Deus é o capacete da salvação. O capacete da salvação é a certeza da salvação que impede que se negue a Cristo, mesmo diante da morte, como os primeiros cristãos. Nós somos salvos pela graça de Jesus Cristo. E você não pode ter dúvida, porque a graça
é um favor que nós não merecemos. Nós não somos salvos porque somos melhores, ou porque somos isso, ou porque somos aquilo. Nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo, é na graça de Jesus Cristo. Jesus é a salvação. Não há outra salvação fora de Jesus. Ninguém vai ser salvo por causa da igreja que frequenta, ou porque é isso, ou porque é assado, ou porque é aquilo. A salvação está em Jesus Cristo. Não há outra forma. Deus, o Pai, não aceita. Porque alguém um dia perguntou, nós somos salvos de quem? De Deus. Por quê? Porque quando Adão pecou, todos pecaram com ele, raça de Adão. Todo mundo estava condenado. E foi pela graça de Jesus Cristo que assumiu sobre si tudo. Ele morreu na cruz e ressuscitou por nós, é que nós somos salvos. Então não há outra forma de ser salvo a não ser a graça de Jesus Cristo. Por isso que normalmente eu gosto de saudar com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. A graça bendita, graça maravilhosa, maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo. Jesus salva, só Jesus salva. Só há salvação em Jesus Cristo. Coloque isso na tua cabeça. Não há ninguém que salva. Papa não salva, pastor não salva, apóstolo não salva, Maria não salva, os santos não salva, Moisés não salva. Somente há salvação em Jesus Cristo. E o Pai não aceita outra que não seja a salvação dada pelo seu Filho. O capacete protege a cabeça. A salvação protege os pensamentos. Jesus salva da escravidão do pecado. Você não precisa mais viver pensando em coisas ruins que te levam ao pecado. Como usar o capacete da salvação? Passe mais tempo a pensar nas coisas de Deus. Rejeite os pensamentos errados e creia na salvação. Proteja a sua mente contra os maus pensamentos ou pensamentos errados. Nós teremos um dia, amanhã, se Deus assim nos permitir, nós vamos falar sobre a batalha da mente. Pense e lembre sempre. Para que você foi salvo ou salva? Você foi salvo. Você foi salva. Você, meu irmão, foi salvo. Você, minha irmã, foi salva para ser semelhante a Jesus. Eu também. Por quê? Porque o propósito eterno de Deus Pai é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. O Pai determinou que ele vai ter uma família de muitos filhos, mas ele não quer de qualquer jeito. O padrão que ele exige é semelhante a Jesus e nós vamos ter o corpo de Jesus ressuscitado. Então qual que é o seu alvo? O seu alvo não é a salvação, o seu alvo... Minha irmã, o seu alvo, meu irmão, o meu alvo é ser semelhante a Jesus. A salvação já é uma dádiva que Cristo nos deu, é gratuito. Deus, o Pai, nos deu essa salvação gratuitamente em Cristo Jesus. Então começa a renovação da sua mente. Esse é um período do jejum que a gente precisa estar cuidando, policiando os nossos pensamentos, e amanhã nós vamos falar sobre isso. Então, os vídeos estão aí. Aproveite, às vezes está um tempo ocioso, ouça novamente a mensagem, pega a sua Bíblia, acompanhe, medita na palavra, entenda o que Deus está falando nesse tempo de jejum, porque isso vai fazer a diferença na tua vida. Você vai terminar esse jejum de uma maneira muito melhor e muito mais em condições de enfrentar o dia a dia da sua vida e essas dificuldades que nós estamos enfrentando, porque eu tenho certeza que muitos de nós, assim como eu, estamos enfrentando lutas e passando por provações, questões de cirurgia, de exames, doença, problemas em casa, no carro, problema na família, mas nós sabemos que a nossa vitória vem da nossa fé em Jesus Cristo. E a última peça da armadura, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Usar para atacar, como Jesus fez para vencer a tentação do diabo e os cristãos contra os falsos apóstolos. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a espada do Espírito. A espada fere e defende do inimigo. A palavra de Deus destrói o inimigo. A palavra de Deus é a única peça da armadura de Deus que nós usamos para atacar o inimigo. As outras todas são defensivas. O Espírito Santo dá vida à palavra de Deus, ele dá poder para derrotar o inimigo. Então veja que a palavra do Senhor é espírito e é vida. É espírito porque a ação do Espírito Santo inspira em cada texto, como nesta noite está falando conosco, e é vida porque quando nós cremos, ela transforma a nossa vida, transforma a nossa mente, transforma todo o nosso ser cada dia e vai nos aproximando mais de Deus nosso Pai. Isso explica porque o diabo não se importa se na sua igreja todo mundo gosta de cantar, gosta de dançar, de fazer teatro, de fazer eventos. O que o diabo não quer é que você aprenda e conheça a Bíblia Sagrada e comece a colocar em prática. Aí você vai ter realmente retaliações e ataques. Como que a gente usa a espada do Espírito? Combata as mentiras e as tentações declarando as verdades da Bíblia Sagrada. Confie na palavra de Deus. Nesse tempo de jejum de Daniel, você irá aprender muitas revelações da palavra de Deus. Ouça o sermão várias vezes, se puder. Faça suas anotações particulares. Faça para facilitar a sua aprendizagem. Não deixe passar um período rápido sem você assimilar. Anote, mesmo que depois
agora talvez seja mais difícil, mas o vídeo depois é postado, anota, separa pontos importantes para que você possa estar utilizando no seu dia a dia. E amanhã vai ser um dia tremendo, porque nós vamos falar sobre a batalha na nossa mente. Essa batalha que tem derrotado muita gente aí, mesmo pastores e homens de Deus têm caído por causa de estar perdendo essa batalha. Então, nesse tempo de jejum de Daniel, você irá aprender muitas revelações da palavra de Deus. Ouça o sermão várias vezes, faça anotações, comece a pôr em prática. Leve a sério tudo o que você está aprendendo. Se perder um dia, assista o vídeo. Não deixe de alimentar seu espírito, sua mente, sua alma. O tempo do jejum de Daniel é um tempo específico em que nós nos consagramos a Deus para ouvirmos a sua voz, termos revelações da palavra de Deus e acessarmos o mundo sobrenatural. A nuvem de Deus já está andando para nos levar às promessas do Senhor. De duas alternativas só podemos fazer uma escolha. Ou seguimos a direção que Deus nos dá agora, ou ficamos parados no deserto da falta de fé. Nós escolhemos. Você e eu, nós, no jejum de Daniel, escolhemos seguir a direção de Deus e vamos provar o seu poder. Palavras poderosas e transformadoras ainda serão liberadas por Deus nesses dias e que estão pela frente do nosso jejum. Tome posse, creia, receba, alimente-se delas, medite. Não despreze a palavra do Senhor, não despreze essa oportunidade que o Senhor nos dá. A primeira geração dos hebreus que saiu do Egito não entrou na terra das promessas, Canaã, por causa da incredulidade e da desobediência, não levou a sério. Vamos aprender a lição. É tempo de vivermos o que Deus tem para nós nesses dias. É tempo de buscarmos ao Senhor. O Brasil está vivendo uma situação de crise, uma situação difícil, especialmente os mais pobres. Hoje você vai ao supermercado, mas veja bem, nós não somos filhos da crise, nós não somos filhos desse governo, nós somos filhos de Deus, nosso Pai, e nós fomos remidos, nós fomos resgatados, nós fomos justificados pelo sangue de Jesus Cristo. Nós temos um Pai maravilhoso que cuida de nós, então nós não estamos ligados aqui na terra. Então é essa a questão, nós temos que aprender a viver o sobrenatural, e nós vamos ter 4 palavras, se eu não me engano, para falar sobre esse sobrenatural do Senhor. Mas hoje é esta palavra do Senhor para o seu coração. Deus te abençoe com esta mensagem e você possa estar refletindo em tudo que Deus tem para fazer na sua vida. Então eu vou dar as saudações antes de fazer as orações, ver quem está presente. Nós vamos, antes de fazer as orações, também atender o pedido que foi colocado ali. Então eu dou a saudação na Catarina que está aqui, o Marcos Garcia, a Elisandra, a Diana Mello, a Claudineia, o Fabrício Galon, a Winnie Ferreira, a Suzana Alves, a Ilza Toniza, Liliane Leite, a Mara Danelon, Mauro Andriotti, a Cláudia Aparecida, a Claudineia Paula, a Edna Fernandes, a Alana Magalhães, né, que está pedindo pelo esposo dela, que está fazendo xixi com sangue. Nós vamos orar por ele agora. A Joyce Camila, a Renata Placidelli, a Juliana Migliorini, a Leonilda Vitor, a Maria Vitor. Vamos aqui então fazer como foi feito o pedido. Antes da gente fazer as orações pelos irmãos e irmãs do jejum, nós vamos fazer uma oração. Gostaria que todos estivessem também com essa mesma fé, ligados aí pelo esposo da Alana. Não colocou o nome dele ali, mas vamos estar orando. O Senhor conhece. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos falado a Tua palavra, o Senhor vai falar muito conosco sobre o milagre. E agora nós oramos pela vida do esposo da Alana. Ó meu Deus, nós sabemos que esses irmãos lá de Brasília, ele está agora numa situação de dificuldade, Senhor, ó Deus, de enfermidade, é uma situação grave. E nós oramos agora. Nós ligamos aqui na terra para ser ligado no céu. A cura, nós tomamos posse, nós pela fé invadimos o sobrenatural nas regiões celestes pela cura, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu repreendo esse espírito de enfermidade sobre a vida do seu marido, Alana. Eu repreendo em nome de Jesus e que o Senhor esteja trazendo a cura, a libertação, haja um milagre na vida dele, que seja esse um sinal do seu poder, do seu amor na vida dele, Pai. Que ele receba essa bênção, esse milagre, possa glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai Celestial, agora eu quero que você coloque aí, pegue o seu pedido, ou os seus pedidos, aquele que é o motivo do seu propósito, no jejum de oração, no jejum de Daniel.
Pai Celestial, agora eu apresento no seu altar todas essas vidas que estão com esse compromisso no jejum de Daniel. O Abraão Israel Rodrigues da Silva, o Adilson Arantes dos Reis Júnior, Alberto Rodrigues da Silva, Alana Aparecida Magalhães Campos, Ana Laura de Paula Pereira, Ana Lívia da Silva Antônio, Ana Paula Neves Antônio, Arnaldo Rodrigues da Silva, Aurélio Teles, Auris Moreira, Bruna Toniza Caires Galon, Catarina Augusta de Andrade Rodrigues da Silva, Cícero Wilson Vitor de Jesus, Cláudia Aparecida de Paula da Silva, Claudineia de Lima Garcia, Claudineia de Paula, Damiana do Carmo Damásio Diniz, Daniele Francisco Damasceno Arantes, Diana Batista de Araújo Melo, Diana Melo Ferreira, Edna Fernandes de Jesus, Elisandra da Costa Nunes, Elisângela Liliane Souza Leite, Evelyn Carolina Zambonato Zacarias, Fabrício Galon, Fernanda Aparecida de Souza Oliveira, Fernanda Elis Pereira, Gilmara de Jesus Oliveira, Gislaine Lima, Ilza Toniza, Irene de Oliveira Moraes, Geuciano Pereira da Silva, Jonathan William da Silva Rocha, Joyce Camille de Oliveira Souza, Josefa Zambonato, Leonilda dos Reis Vitor, Letícia Gonçalves Lázaro, Luciene Carvalho, Magali Rondina de Lourenço, Maria José da Silva Santos, Maria Lucier de Jesus Rosendo, Maria Rita de Paula Moreira, Mauro Ângelo Andriotti, Mayra Kelly Mendes Marques, Sandra Maria Malfra, Sérgio Francisco Bezerra de Melo, Suzana da Silva Antônio, Suzana Rodrigues da Silva, Wanda Maria Rodrigues da Silva Gonçalves, Winem Ferreira da Silva, Yasmin da Silva Reiner. Estão apresentados, Senhor, na Tua presença, todos esses nomes, os pedidos, tudo aquilo que nós temos buscado na Sua presença, os nossos pedidos, as nossas orações, em nome de Jesus. E nós fazemos os 7 decretos das bênçãos do jejum de Daniel. E eu quero levantar esse decreto sobre a vida de você e de todos aqueles que estão recebendo, não somente dos 51 que estão aí no jejum de Daniel, mas todos aqueles que estão recebendo e vão receber essa oração, vão assistir o vídeo, vão receber, é sobre a tua vida também. Que a tua casa seja uma morada do Altíssimo e bom Senhor. E por isso ela seja um lugar de paz, de harmonia, de alegria e amor, com a promessa do Provérbios 15:6. Na casa do justo há um grande tesouro. Decreto 2. Decretado está, assim será em nome de Jesus Cristo. Decreto 2. Que a tua casa seja um lugar onde cada membro da família sirva a Deus de coração e mente. E desfrute dessa bênção na promessa do Salmo 118:15, parte A. Nas tendas do justo a voz de júbilo e de salvação. Decretado está, assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 3. Que a tua casa seja um lugar onde todos tenham fome de conhecer, obedecer e viver a palavra de Deus. Na promessa do Salmo 119:105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Decretado está, assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 4. Que você colha na tua casa todo o esforço do teu trabalho com abundância e prosperidade para o sustento e bem-estar de sua família, com a promessa do Senhor Jesus Cristo em Lucas 6:38, com boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão. Decretado está, assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 5. Que você tenha prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, na promessa de 3ª Epístola de João, capítulo 1, versículos 2, a parte B, e sobre toda a tua família. Decretado está, e assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 6, o penúltimo. Em nome de Jesus Cristo eu coloco sobre a tua vida a promessa de Gênesis 12:3, na revelação de Gálatas 4:22-31. Serão benditas todas as famílias da terra, aqueles que creem na promessa de Deus, porque somos filhos da promessa como Isaque, Romanos 4:16. Decretado está, e assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. E decreto 7, que pela graça você fique firme na promessa e que ela seja o foco da tua fé emuná, como a fé que teve Abraão. A bênção de Abraão está sobre você, conforme Gálatas 3:29. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Decretado está, e assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. Então,
Nós estamos concluindo o terceiro dia do jejum de Daniel. Eu vou dar a bênção final, agradecendo a todos vocês, meus irmãos e irmãs, que hoje estão nos acompanhando nesta live. Ela depois será postada para aqueles irmãos que não puderam acompanhar, né? Nós temos irmãos, inclusive, que trabalham à noite, né? Temos irmãos em Portugal que o fuso horário não bate, vários que têm problemas, mas depois é postado. O importante é estar acompanhando, estar fazendo jejum, né? Nem todos podem acompanhar a live, mas devem estar recebendo a palavra, sendo orientados pela palavra de Deus, vendo a direção que Deus está nos dando, tudo aquilo que Ele tem nos falado, e recebendo também as orações, que é muito importante nesse tempo. Estamos orando e, claro, cada um aí com o seu pedido, e nos lembrando, né, de estarmos orando pelos nossos irmãos durante esse tempo, como Jó. Quando foi que Deus mudou a sorte dele? Aquela situação que ele estava, quando ele estava orando pelos amigos dele, não quando ele estava orando por ele. Então, nós aprendemos o princípio, nós abençoamos, e aqui nós estamos todos com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, e se Deus quiser, com a graça do Senhor, todos nós vamos dar testemunho em nome de Jesus Cristo. Vamos lá então. Eu quero que você diga aí onde você está, eu recebo. Estaremos ministrando a bênção, uma do Novo Testamento, a outra do Antigo Testamento, unidas, porque elas dizem a mesma coisa. Senhor 3 vezes é para o Pai, Filho e Espírito Santo. E essa bênção seja, eu quero que enquanto eu estiver dando essa bênção, vocês estejam pensando aí na sua casa, na sua família, no seu trabalho, aonde precisa estender a bênção, aquele que está enfermo em casa, no hospital, não importa. Vá pensando e vá dizendo aí, eu recebo. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus queridos, muito obrigado por estar conosco nesta noite, nossa terceira noite. Amanhã, então, estaremos aqui juntos novamente, louvando o Senhor, bendizendo o seu santo nome. Mesmo sendo corrido, né, eu ainda tenho um tempo no batalhão da polícia, mas estaremos louvando a Deus. Eu quero que você esteja pronto, porque amanhã Deus vai falar conosco sobre a batalha na mente e que vai trazer muitos ensinamentos que vão nos ajudar no dia a dia, especialmente os nossos pensamentos nesse jejum de Daniel. Então eu espero que você tenha tido um bom e abençoado dia. Amanhã que você tenha ainda uma quarta-feira muito abençoada. Essa semana que é a primeira semana, seja uma semana de muita vitória, que Deus já esteja falando no seu coração, seja ele por visão, por sonho, na palavra, enfim, de todas as formas, correto? E a bênção do Salmo 4, versículo 8, que você tenha esta noite e todas as noites a promessa: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Deus te abençoe. Eu estou encerrando essa transmissão em nome do Senhor Jesus Cristo. Que você fique com a graça do Senhor mais um dia, mais uma noite, e amanhã aguardo você aqui com fé cada vez maior, em nome de Jesus. Muito obrigado.